Boa tarde a todos. Nós hoje vamos abordar o tema da avaliação online. Ah, eu quero manter aqui a estrutura das outras formações, ou seja, não ser muito eu a falar, ser um bocadinho tirar mais as vossas dúvidas do que propriamente ser eu aqui a apresentar uma panóplia de ferramentas ou de funcionalidades que vos possa não fazer sentido. Ok? Hum, Só dizer que relativamente à avaliação, a avaliação em contexto online, é preciso ter cuidado nos dias de hoje com o BART e com o ChatGPT. Portanto, nós temos que olhar um bocadinho à formação com este sentido, ou seja, aquilo que é tradicional numa perspectiva do presencial, em que eu faço perguntas abertas e espero que os estudantes respondam a estas respostas abertas, não é? Num teste escrito. No online é uma realidade que pode trazer alguns inconvenientes, ok? Isto porquê? Porque se eu colocar uma pergunta aberta, os alunos hoje em dia podem ter acesso ao BART ou ao ChatGPT, fazerem a pergunta e obterem uma resposta. Nos dias de hoje, não sei as vossas áreas, portanto, nas minhas áreas, a qualidade de resposta, e na área da economia e das finanças, que é aquela com que eu trabalho mais, hum, a qualidade de resposta de ChatGPT e Bard está dentro dos 90% de qualidade. E, portanto, se nós vamos fazer perguntas abertas, a resposta por parte dos estudantes, se utilizarem uma ferramenta destas, pode não trazer validade do conhecimento dele, mas sim aquilo que é a eficiência que ele tem de acesso a uma plataforma para pedir essa questão. Por isso, na avaliação online, nós temos de ter vários cuidados. Um deles é não privilegiar a formação numa perspectiva de questões abertas. Por isso, como é que nós então vamos avaliar online? A avaliação deve ser contínua, o mais contínua possível, ou seja, todas as interações, todas as interatividades que nós temos com eles possa refletir num contexto de avaliação. Por exemplo, eu tenho um vídeo, ok, eu faço duas questões no vídeo e valido se o estudante fez ou não, visualizou ou não visualizou o vídeo até ao fim, e isso conta para a avaliação. Por exemplo, ele pode fazer uma vez, não pode repetir. Tem a avaliação e tem um feedback para obter qual é que seria a resposta correta. Não faz sentido eu lhe dar o feedback e a seguir deixá-lo ir fazer a resposta outra vez. Caso contrário, quer dizer, eu estou-lhe a dar a resposta para ele a seguir poder responder. Pronto. Por isso, nesta perspectiva, nós devemos ter esta questão, por exemplo, a nível de validação, de visualização dos vídeos, eles possam ter essa noção. Eh, outra forma de avaliar é através do quiz, com respostas fechadas, de forma a que eles executem essa tarefa, não é? Com tempo limitado. Ou seja, por exemplo, se eu tiver um quiz de 30 perguntas, eu devo dar 30 minutos para que eles executem o quiz, de forma a que eles não tenham tempo de validar a sua resposta. Ou seja, e de preferência seja sequencial. Ou seja, isto vai reduzir o tempo que o aluno tem para poder ir à procura de perguntas. Nós devemos criar um banco de perguntas por unidades curriculares ou por temas ou por módulos, aquilo que considerarem o mais conveniente.
Este banco de perguntas deve ter uma percentagem de 25% a mais do que as perguntas que eu vou colocar no questionário. E isto para quê? Para que eu possa ter quase um exame individual por aluno. Ou seja, se eu fizer um shuffle de questões, o que é que vai acontecer? Se eu tiver 30 alunos, eu vou ter 30 testes diferentes. A possibilidade e a probabilidade de um aluno ter uma ou duas questões repetidas em relação na sequência do outro, isto pode funcionar, ou seja, não é representativo para o cômputo geral da turma. Uma outra atividade que podem executar e ser avaliação, e funciona bastante bem, que é utilizar, deixa-me ver como é que isto se chama na nossa plataforma, que isto depois varia de plataforma para plataforma. Portanto, o que é esta atividade que eu iria vos propor, ou que podemos utilizar, é os próprios alunos construírem perguntas. E que essas perguntas nós possamos avaliar e eles avaliarem-se a eles, ou seja, haver aqui um momento de peer review e depois só aqui chegar a uma disciplina e esse peer review permitir que os alunos se avaliem eles próprios e se preparem para o exame. É o autoteste. Tá? No autoteste, o que é que fazem? E os próprios alunos são convidados a executarem um X número de perguntas com a possibilidade de resposta, não é? Os alunos, os outros, devem avaliar aquela pergunta, tá? E, além de avaliarem essa pergunta, podem também responder à pergunta e fazerem comentários a essa pergunta. E avaliam a pergunta. E depois fica ao critério do professor aceitar ou não aceitar esta pergunta que os alunos fizeram. Se aceitar, ela vai diretamente para o banco de perguntas do Moodle. O que é que isto dá? Se vocês executarem uma tarefa ao longo do semestre, por exemplo, que é, os alunos têm que executar, imaginem, 5 perguntas, não é? E têm que avaliar, vamos pôr, 3 perguntas de colegas. Isto é uma atividade. O que é que vai acontecer? Se vocês tiverem 30 alunos, vão ter 30 vezes 5 perguntas, ok? Vão ter um banco de perguntas enorme, ok? Vocês podem utilizar essas perguntas no exame. Os alunos podem sair beneficiados na perspectiva de executar, mas o que a ideia que se quer com este tipo de atividade é que haja um processo de aprendizagem. E, ao executar isto, ele está a ser avaliado. Ou seja, se ele cumprir com este objetivo, imaginem que isto, na avaliação final, tem uma cotação de um valor máximo. Okay? Se o aluno cumpriu com os objetivos todos, tem um valor. E vocês até podem definir, na atividade, que vocês aceitarem a pergunta, ela contabiliza. Se vocês não aceitarem, porque a avaliação daquela pergunta, quer dizer, é uma pergunta que não faz sentido nenhum, não é? Então vocês podem não aceitar. Não aceitando, esta avaliação não conta para o aluno. Ou seja, ele não cumpriu. Ele cumpriu, em parte, o objetivo, porque fez as 5 perguntas, mas se fiz as 5 perguntas e esta pergunta não entrou para o banco de perguntas, a nível de avaliação, não tem nota máxima. Estão a perceber? Não sei se me fez entender. E isto é uma coisa que vos pode ajudar,
Eu já fiz esta atividade com alguns dos meus alunos e ajuda imenso, porque eles têm muita criatividade em fazerem perguntas. Algumas é para esquecer, é para o lixo, mas a maioria dos alunos fazem com gosto. Isto porque, se eles ficam a saber que uma percentagem destas perguntas podem sair no exame, então eles aplicam-se. E serve também de uma forma de eles estudarem. Ou seja, o, porque imaginem, eles só têm que avaliar 3 perguntas dos colegas, não é? Mas quantas mais perguntas eu fizer, mais é a probabilidade de eu saber quais é que são as perguntas que vão sair no exame ou na frequência. Ok? E, portanto, isto tem aquele fator de engagement, por assim dizer, um, para o estudante. Ou seja, ele vai querer fazer mais para poder obter um maior, ou seja, ter, funciona quase como um estudo para a frequência ou para o exame. E isto no online funciona porque eles fazem quando quiserem, é uma coisa que vocês podem fazer a nível do semestre. Imaginem, vocês têm os diversos temas, ok? E dizem aos alunos que eles têm que fazer, imaginem, têm 5 temas. Ok, vocês têm que fazer no mínimo uma por tema. Ficam com 5 perguntas, ok? Logo para a frequência. E eles fazem a uma. Portanto, rapidamente eles estudam e fazem uma. Há a probabilidade de ser repetida. Vocês podem dar conotação negativa por eles estarem a fazer perguntas repetidas, ok? Portanto, eles têm que ir ver as que já estão criadas para poderem criar uma nova, ok? Portanto, e isto são tudo regras que nós podemos incutir. Na avaliação, também online, há uma dimensão que é, ok, nós podemos dizer, isto é tudo muito bonito, mas eu não sei se isto foi feito pelo aluno, se foi feito pelo pai, se pelo tio, se pelo primo, ok? Isso é verdade. Então, como é que nós podemos colmatar isso? No online há sempre uma possibilidade de nós agendarmos uma sessão síncrona, final, para avaliação. E o que é que vocês fazem? Ok, vocês têm que, fazem um exame, e nesse exame nós vamos ter uma ferramenta que é o STEB para bloquear o computador. Eles não têm acesso a mais nada, mas podem ter outras ferramentas, como um telemóvel ou um tablet, coisa. Mas não é problema. Vocês bloqueiam para dar aquela sensação de vocês estão a controlar. Porque não sei se há uma das coisas que está em estudo, se o ISEC vai adquirir um sistema de proctoring, que é ter a câmara ligada enquanto ele está a executar o exame. Se nós tivermos isso, é uma medida de segurança adicional. Não quer dizer que o aluno não copie, não faça trafolhice. Pode fazer, ok? Então, para validar aquilo que ele fez, ok? A melhor forma é termos uma sessão síncrona, guardar uma sessão síncrona para a parte final em que o aluno tem um pitch, defenda um pitch com 2 ou 3 perguntas vossas. E um pitch do quê? 2 minutos. 2 minutos tem que apresentar um tema, ok? E vocês fazem uma pergunta e eles têm mais 2 minutos para responder a este tema. Se fizermos isto numa perspectiva de 5 minutos por aluno, online é fácil, não há que mudar, não há que fazer apresentações, é um pitch, é ok, é oral, portanto, sabe, não sabe, não sabe. E isto permite a vocês terem uma noção sobre o aluno sabe ou não sabe aquele tema. Tá? E, portanto, é um bocadinho dentro deste sentido o que se pode fazer na avaliação no online. Tem ferramentas como fórum de interatividade, cuidado com o fórum no processo de avaliação quando utilizam o fórum em cursos online. E isto porquê? Porque vocês devem ter a capacidade de gerir
tudo aquilo que é um fórum e, portanto, aquilo que eu aconselho é sejam diretivos a nível de um fórum, porque pode se tornar insuportável a vossa gestão de um espaço online com interação dos formandos, ou dos estudantes. Ou seja, se estivermos a falar de 30 estudantes e se forem estudantes muito ativos, o que vai acontecer é que vocês vão se perder no meio das interações deles. E, portanto, ou vocês têm hum, normas e orientações muito concretas para aquilo que é pedido e chegam ao fim, fazem uma súmula e apresentam a súmula, e isto é importante, se utilizarem o fórum, é muito importante o feedback final. Pode não ser a súmula de tudo aquilo que eles falaram, pode ser a súmula daquilo que vocês pretendiam que eles falassem. E isto para quê? Para que os alunos tenham o feedback do lado deles daquilo que vocês pretendiam e eles fazerem entre eles aquilo que é a avaliação ou a autoavaliação. Ok, eu abordei este tema, isto pode estar dentro do contexto. E faz sentido fazer isto. Incluir a avaliação, vocês têm a possibilidade de fazer no fórum, ou seja, dar regras. E estas regras é de completar a atividade. Ou seja, quando estão a definir o fórum, eu posso partilhar aqui para vocês visualizarem. Se o meu rato quiser se ligar. Tem aqui, por exemplo, um fórum. E aqui na parte do fórum, eh, este não tem. Tenho que ir aqui, desculpem lá, as configurações. A disciplina tem que, aqui nas configurações, na verificação da conclusão, tem que dizer que sim, ok? Para que isto processe desta forma, como eu estou a dizer. E então, eu venho aqui, criar aqui um fórum. E aqui na parte final aparece a conclusão da atividade. E num fórum, ok? Eu digo que os alunos pode-se dar como concluída quando o aluno tem que visualizar a atividade para concluir. Nota pode ser obrigatória ou não, ok? Portanto, pode não ser. Eu posso ter aqui avaliação. O aluno tem que obter uma nota de aprovação e, se isto acontecer, eu aqui na avaliação, eu tenho que dizer que há uma escala, ok? E aqui a nota pode ser uma escala, pode ser nota mesmo, imaginem aqui a 20 valores, ou pode ser uma escala do concluiu ou não concluiu, ok? E sim, se forem muitos alunos, a minha sugestão é escala ser concluiu ou não concluiu. Se forem poucos alunos, pode ser com uma nota quantitativa, ok? E aqui vocês podem definir qual é a nota de aprovação. Portanto, se forem 20, 10, ok? E isto, então faz sentido vocês colocarem aqui. Ou seja, ele tem que ter 10 para concluir a atividade. Mas a atividade só fica concluída quando vocês avaliarem a atividade. Portanto, é preciso terem cuidado com isto, porque depois os alunos dizem: ainda me falta uma atividade para concluir. Qual é que é? É esta. É porque o professor não me deu a nota ainda. Está bem? Eu depois digo que quantos tópicos eles têm que responder, ou seja, criar, pode ser um ou dois. Depois, quantos tópicos eles têm que criar, e aqui sim o número de tópicos que têm que criar, um. Número de respostas a tópicos, eu posso pôr 3, por exemplo, ok? E aqui eu posso eliminar este e deixar só estes dois, ok? E posso dizer que isto tem que estar concluído, vamos pôr, antes da sessão, ok? Se eu definir isto, o que vai acontecer?
Hum, ah, faltava ali depois a parte da avaliação. O que é que vai acontecer? Ele tem aqui os 3 tópicos, ou seja, ele tem que visualizar, iniciar um tópico e adicionar 3 respostas. Só cumprindo com isto é que ele tem a atividade completa, ok? Caso contrário, a atividade logo à partida não está completa, bem? E portanto, a nível de avaliação, ele já sabe isso, ok? Depois, outro tipo de atividades que vocês podem desenvolver a nível de avaliação. Se tiverem alguma questão ou dúvida, digam, hein? Tem então aqui o autoteste, que é aquele que eu disse, ok? Então aqui as configurações de classificação, ou seja, eles vão ganhar 10 pontos por cada pergunta publicada, ok? Eu posso dizer que os alunos são anónimos, ok? E isto para quê? Para que eles não andem a avaliar as perguntas dos colegas que gostam. Ou seja, eu não gosto daquele colega, vou avaliá-lo mal. Eu gosto muito deste, mesmo que a pergunta seja, desculpem o termo, porcaria, eu vou-lhe dar uma boa nota, ok? Então, se forem todos anónimos, é fantástico, eles avaliam o produto, não o aluno. O que é que acontece? Vocês também podem avaliar de forma anónima. Também têm interesse, ok? Porquê? Porque vocês avaliam o produto e não o aluno, ok? O que é que acontece? A plataforma sabe quem é que fez a pergunta X e vai atribuir a avaliação ao aluno X, ok? Vocês, na pauta, conseguem visualizar a avaliação que o aluno X teve, ok? E aqui não há aquele fator hum, seja influenciador ao professor, ser o aluno X ou Y, ok? Ele pode errar à vontade, pode fazer os erros todos que quiser e vocês não têm essa conotação. Esta pergunta, este aluno está a fazer esta pergunta, qualquer coisa do género. Portanto, isto não acontece, é uma forma mais cega de avaliar e, portanto, vocês estão a avaliar mesmo o produto e não o aluno em si. Depois, o fator para pergunta aprovada, quantos pontos tem, fator para a avaliação, quantos pontos tem, fator para a resposta correta, fator para a resposta incorreta, e isto aqui significa que o aluno a responder às perguntas dos outros, ou seja, se ele errar, vai retirar o valor, ok? Depois, quem é que pode excluir a classificação? Ou seja, papéis a excluir da classificação: o gestor, o criador da disciplina, o professor não editor, o visitante e o utilizador autenticado. Melhor, aqui podem deixar. Pronto. Estes são os papéis que existem e deixarem só o aluno. Ok? O resto, o aluno é o único Posso que fazer tem uma interesse. pergunta? Força. Ali quando se desconta pode ter negativo. É negativo, isto é um Não, valor não, mas negativo. pode se ter se todas pode ter valor negativo, ou não? Se tiver 5, Ele vai descontando sempre, ou seja, se tiver todas imagina, mal, todas mal, pode ter negativo. pode ter negativo, mas o negativo nunca é negativo, porque basta ele fazer uma pergunta, tem logo 10 pontos. Ok, ok, pronto. Portanto, ou seja, o facto de ele criar uma pergunta já ganha 10 pontos. E a seguir, se ele vai cumprir, vai validar uma pergunta de um colega, que normalmente tem ah, quatro respostas da opção, 3 estão erradas. E ele escolhe, ele vai, se for de uma opção só, ok? Ele escolhe a errada, tem menos um. Ora, de 10 passa para 9. Portanto, ele precisa de fazer mais respostas negativas, responder a mais perguntas do que propriamente criar. Portanto, mas ele aí pode gerir isso. Ok? Mas sim, tem o aspecto negativo. Portanto, funciona, esta atividade funciona como uma ferramenta de gamificação,
de engagement também ao mesmo tempo, ok? Portanto, é uma ferramenta que permite aqui esta interatividade e para vocês, enquanto professores, é ótimo porque ficam com perguntas fantásticas criadas pelos alunos e que podem replicar nos anos seguintes. Imaginem, se vocês fizerem isto este ano, para o próximo ano, já têm, vamos supor, 100 perguntas. No ano a seguir, eu faço a mesma brincadeira, passo a ter 200 perguntas. Ok? E o vosso banco de perguntas está a crescer à conta dos vossos alunos. Claro que está a crescer à conta dos alunos, não podem deixar de validar as perguntas, não é? Ou seja, não é só porque eles fizeram que está aprovado logo à cabeça, não é? É preciso depois vocês fazerem a validação e qual é que destas perguntas que eles criem vão passar para o contexto do banco de perguntas. Por caso contrário, quer dizer, depois aquilo é um pagode, não é? Portanto, têm que ter em atenção isso. Depois, que tipo de perguntas é que vocês deixam os vossos estudantes criar? Podem permitir todos os tipos de pergunta, ou então eu posso dizer, ok, eu só quero que eles me façam escolha múltipla, verdadeiro ou falso, correspondência. Não quero que façam resposta curta, não quero que seja numérica, não quero que seja arrastar e alargar texto, na imagem, escolha múltipla com variáveis, numérica com variáveis, numérica com variáveis simples, isto é para o pessoal da matemática. Respostas incorporadas pode ser, selecionar palavras em falta também pode ser, por exemplo. E vocês têm aqui o tipo de pergunta com especificidade. E porquê que eu digo para ser as mais simples? Porque depois vocês têm que explicar aos alunos como é que se constrói a pergunta. E, portanto, este tipo de perguntas são perguntas que são fáceis, ou seja, têm pergunta e têm feedback, pronto. E escolhem a resposta correta. É simples, tá? Depois, configuração do comentário e da pontuação. Forçar a classificação, forçar a adição de comentários, ou seja, quando eles vão responder, eles são obrigados a fazerem um comentário. Ativar os comentários privados é melhor não, porque senão entram em disputa e bocas e pronto. O prazo de editar ou apagar comentários é por minutos, ok? Vocês podem definir aqui o tempo de 0 a 60 minutos. Podem ter um e-mail para reportar, ou seja, imaginem que um aluno começou a fazer comentários ofensivos. E se vocês colocarem aqui o vosso e-mail, ele basta clicar num botão para reportar. E o que é que acontece? Vocês vão receber no vosso e-mail esse comentário, ok? E identificado ao aluno que o comentou. Portanto, isto é para dissuadir os alunos, utilizando a plataforma de forma anónima, para esta questão de net etiqueta, ok? Quando é que isto vai estar disponível? Portanto, eu posso abrir para um período de submissão de perguntas, posso fechar a submissão de perguntas, abrir para respostas e fechar para respostas. Ok? Eu posso dizer, ok, meus amigos, vocês durante o primeiro mês podem criar perguntas, o segundo mês podem responder. E ao terceiro mês eu fecho isto. E vocês já não têm hipótese de validar nada. Ok? Nem ver. Ou então eu posso, a partir do primeiro dia de aulas, eles podem criar perguntas e até ao último dia de aulas. E, ok, eu posso abrir também a data de resposta a partir do primeiro dia até ao último. E aqui as datas serem iguais do início ao fim, ok?
Não sei se foi claro para todos relativamente a esta questão da disponibilidade. Notificações, ou seja, aqui eu aconselho fazerem um resumo diário ou um resumo semanal. Ok? Isto porquê? Porque no início os alunos vão ficar todos entusiasmados com isto e então vocês passam a receber e-mails minuto a minuto. Ok? Portanto, se fizerem um resumo semanal é melhor, recebem um e-mail no final do mês, da semana, desculpem, e definem, ok, isto naquele dia vocês recebem as perguntas todas que foram criadas na semana anterior. E podem dizer qual é que é o primeiro dia da semana, portanto, será a segunda-feira, que é para ele depois fazer à sexta-feira o resumo de segunda a sexta. Aqui é mostrar na página, condições de acesso, vocês podem definir esta atividade para pessoas concretas, a conclusão da atividade, vocês podem definir uma data, ok? Ou não definir. Pronto. E então, aqui tem um espaço em que o aluno o que é que vai fazer? Clica aqui, criar uma nova pergunta, tem os tipos de pergunta que eu lhe dei, como hipótese, coloca aqui, escolho uma destas, faço adicionar. Aqui vamos deixar isto por defeito. Isto porquê? Porque ele vai estar a criar no banco de perguntas, mas vocês não querem isto no sítio onde vocês têm as vossas categorias de pergunta. É conveniente isto ficar num sítio à parte. Depois vocês podem selecionar quais é que são as corretas e colocar no sítio certo. Nome da pergunta. Sugerir sempre que seja a unidade, isto é um código que é só para vocês, ou seja, depois o aluno, quando estiver a executar, não vai ver isto, ok? Pode ser unidade 1 e o aluno diz, ok, pergunta 1. Se quiser, se vocês quiserem, o aluno pode colocar as iniciais só para vocês ficarem a saber de quem é que construiu esta pergunta. Neste caso aqui é uma pergunta verdadeiro ou falso. Por exemplo, dizer que Lisboa situa-se em Lisboa. Okay? Nota pré-definida, eu aconselho sempre manter um 1, porque o valor de pontuação que esta pergunta vale. Aqui vocês dão a resposta correta. Este feedback pode ser dado quando a resposta está correta ou quando a resposta está errada. E pode ser um feedback do género: parabéns, acertou, tá? Ou para a próxima, Pense melhor. leia bem a pergunta. Este feedback é dado quando nós definirmos que eles vão ter este feedback, ok? Caso contrário, nós não dermos, quando construirmos depois o quiz final, eles não têm acesso a esta informação. Pronto. E aqui, estão a ver? Eu já tenho aqui uma pergunta. Eu tenho quem é que criou. Quando os alunos avaliarem, ela vai ter aqui a definição qual é que é a dificuldade, okay? Qual é a avaliação dos colegas, quais são os comentários. Okay? Quantas vezes é que um colega tentou fazer isto? Qual é que foi a última? Pronto. E eu aqui, ok, posso depois ver e aqui eu posso definir, ok, eu posso fixar a pergunta, posso ocultar, imagina que isto é um desastre. Então eu nem quero que os outros a vejam. Então eu faço isto. O que acontece? Os outros alunos já não a veem. Okay? Eu posso fazer
eu, enquanto professor, posso fazer isto, ok? Se eu colocar aqui, desculpem, agora imaginem que eu seleciono aqui e ponho, ok, eu quero esta pergunta neste sítio, nesta categoria. Clico e faço mover para, e ela vai logo e fica no meu banco de perguntas, ok? Diretamente. Eu aqui posso selecionar todas aquelas que eu aprovei e de uma vez só mudo para o sítio que eu quero que ela esteja, ok? E depois vocês têm a estatística, ok? Quantas perguntas foram feitas, quantas respostas, a percentagem de respostas corretas da comunidade, o progresso médio da comunidade, ok? Em percentagem. Tem a pontuação, ou seja, a nível de pontos, como, qual é que é, primeiro, o cálculo da pontuação, e depois aqui tem a posição por aluno, ok? E depois disto, isto é refletido na pauta, ok? E aqui ficam com a base de dados das perguntas que eles criaram, ok? Neste caso, da minha. Tá? Portanto, tem esta informação toda relativamente ao autoteste. Outras ferramentas que vocês podem utilizar em ambiente de avaliação. Têm também os conteúdos interativos do H5P. Okay? O H5P permite todas as interatividades funcionarem com avaliação. Tem a lição, os SCORMs, caso utilizem, e os testes. Okay? No teste, portanto, vocês podem criar todos aqueles tipos de pergunta, bem como perguntas abertas. Okay? Têm também aqui a possibilidade do envio de trabalho. O envio de trabalho, nós temos o Turnitin, ok? E o Turnitin já tem uma validação de texto escrito por forma digital. Ou seja, ele já reconhece que aquele texto não foi escrito por humano, ok? E faz essa validação. E, portanto, é preciso depois analisar muito bem a questão do relatório. Está bem? Porquê? Porque muitas vezes ele reconhece que não foi escrito por mão humana, mas não vai dizer onde é que está. Ok? E não se esqueçam que o BART ainda é muito recente e nenhuma ferramenta de antiplágio reconhece o que o BART escreve. Okay? Do ChatGPT, sim. Apesar de o ChatGPT, o que ele diz e a taxa de sucesso é de 98%, okay? Portanto, ainda permite haver aqui 2% de falha, mas 2% a taxa é reduzida. E ele o que faz é dar o comprovativo que aquilo é escrita não manual, ou seja, não humana. Não diz, ou seja, como faz em plágio de outros revistas, artigos ou sites, ou seja, em que ele vai buscar o excerto do texto ao sítio onde a pessoa copiou. Neste caso, isso não acontece. Ele diz é que aquele excerto de texto é escrito por mão não humana. Okay? É verdade, Luís, mas mesmo assim, neste momento, se for
dentro desta lógica do ChatGPT ou chatbox, ele reconhece ainda. Eu Mas já diz, testei. já? Já. Mas com 0%. que ferramenta? Com o plugin do Humanize do ChatGPT. E passaste por onde? Qual era a ferramenta de antiplágio? O Turnitin. Ok. Eu pus lá, ele detectou-me que era 100% IA, agarrei no teste, humanizei-o com o plugin, pus lá 0% IA. Ok. E Ainda foi depois zero, foi para aí passaste-o. 1 ou 2. Sim. E depois passaste-o pelo zero ChatGPT? Pelo quê? Zero ChatGPT. Esse eu não conheço. Pronto. Que é aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, deixa-me ver se eu encontro aqui o site. Que é um género de Turnitin ao ChatGPT. Penso que é zero ChatGPT. É. Tá. Eu vou pôr aqui o link. Este, o que faz é, ele reconhece o tipo de escrita. Agora, eu não sei essa lógica do humanizar o texto, mas é uma questão de testar. Se tens o texto, passa por aqui para ele validar se não reconhece o texto escrito em AI. Tá? Este é a validação. Este não é tão certo quanto o Turnitin, ou seja, o grau de validação não é tão alto, mas tem um reconhecimento de escrita. Tá? Mas, num processo de avaliação, nós temos que considerar que isto são ferramentas adicionais. Ou seja, se eu pedir a um aluno que escreva um trabalho sobre um tema qualquer, não é? Imaginem, pedirem-me a mim para eu escrever um texto sobre aviação. Eu até posso fazer. Eu peço ao Luís para o escrever e eu coloco, ok. E usei o ChatGPT de antigamente, que era pedir a alguém que percebe da área, que escreva o texto e eu apresento e eu submeto. Ok? Portanto, dentro da lógica de criação de texto, se a pessoa não tiver, isto é possível de ser feito. Ok? Portanto, nós temos é que reconhecer isto, este tipo de ferramentas, e como é que eu posso validar o conhecimento do aluno, que é aquilo que me interessa. Eu, o aluno, prestar provas orais, porque aí é fácil. Aí não há ChatGPT, não há boneco aí que ou ele é um bom ventrículo, não é? E que consegue pôr o bonequinho a falar e ele está a fazer playback, é possível, mas a probabilidade de erro é enorme, se for em tempo real, não é? Mas é possível, já é possível. Vocês põem a animação e já existem muitas ferramentas aí para dar voz. Já há uma que já é mais. Da última vez que nós falamos disto, eu lembro-me que falamos aqui, não foi nesta última sessão, foi na outra. Para hoje, já existem ferramentas em que a voz já não é tão mecanizada. Já é uma voz em que ele pode ir buscar o meu timbre de voz e tudo. Portanto, ele mete-lhe um texto e eu debita o texto com o meu timbre de voz. Portanto, claro que isto, quer dizer, anda a um ritmo muito rápido, não é? Eu, por acaso, tenho uma pergunta relacionada com isso. Ainda bem que traz esse assunto. Qual é que é a possibilidade, e eu, para fazer esta pergunta, estou a equacionar isso de forma bastante séria, de, em vez de estarmos a gravar vídeos, eu tenho um avatar meu e é o meu avatar que faz e cria os vídeos e isso tudo. É possível. Neste momento, eu já vi alguns vídeos. Tem um problema. A maior parte
eu sei que há ferramentas já que permitem a sincronização labial com a sincronização de voz. Mas são ferramentas todas elas pagas por enquanto. Ok? E que já tem ali um fator bastante interessante para fazer isso. É possível. Tu crias o teu avatar, crias o texto, crias o cenário, até podes fazer o pedido ao ChatGPT ou ao Bard para criar, ao Bard ainda não, mas para lá vai caminhar, que é, ok, dá-me uma apresentação ou dá-me um vídeo sobre o tema X, aonde abordo isto. E ele cria-te. Neste momento já temos a possibilidade de criação de PowerPoint, ou seja, de uma apresentação, com isto, e ele vai buscar os tópicos principais daqueles temas que tu pedes. Vídeo já é possível, ou seja, tu dizes, eu quero falar sobre isto. Quero que seja um homem na idade do X ou Y, que tenha esta aparência, blá blá blá, e ele cria-te o vídeo. Ainda só vi um vídeo com uma voz mais ou menos humanizada, mas a sincronização labial ainda tinha algumas falhas. E era de Pois, software pago, ok? eu, se quiseres, posso pôr aqui uma experiência que eu fiz assim um bocado a correr. É um bocado assustadora, mas Mas força, partilha. Eu acho que tens permissões para. Tem Não, que entrar. agora já podes partilhar. Acho que isso é giro. tenho que, tenho que, tenho que puxar aqui o vídeo. O Olha, teu avatar. engraçado. É um avatar que aquilo é quase uma foto. Mas é engraçado porque não me consegue puxar. Bem, pode ser que eu partilhando mesmo o ecrã todo. Já sei qual é. Essa é aquela que tem um timbre mais parecido contigo. Em que, a partir de uma foto, tu visa, falas, sobretudo, dar a conhecer e capacitar os alunos em conteúdos de gestão de qualidade no setor do ecossistema da aviação. Os Agora alunos diz. são convidados a conhecer as origens do conceito de qualidade e evolução até às modernas ferramentas existentes atualmente, passando obviamente pelos custos da qualidade. Irão também ser ministradas ferramentas de análise e gestão da qualidade, de modo a se capacitar os alunos de ferramentas. Ok. Pronto, está um bocado É ótimo. É ótimo. Esse era aquele que eu te estava a falar. Só tem um problema. Toda a gente vai ter o mesmo timbre de voz. Ou seja, ouvir Não, o mas Luís. já há aqui com ferramentas auxiliares. Eu posso, por exemplo, falar, estou a ler um texto qualquer e ele depois faz com a minha voz. Sim, mas se tu reparares, ainda é muito mecanizado. Ou seja, Não, isso sim. já está muito próximo daquilo que é o movimento da boca, já vai muito próximo daquilo que é o real, mas se nós estivermos a olhar para o vídeo e se soubermos analisar um vídeo, sabemos que aquilo, para já é assim, tu na posição que estás, é uma posição péssima, nunca vais estar a falar assim, não é? Não, que foi só um teste que eu fiz. Sim, mas isso é possível. Aquilo que eu ouvi foi que é todo produzido em AI, ou seja, tu dizes a pessoa, o tipo de pessoa, a idade, se a voz é grave, aguda, se é homem, se é mulher, se é cabelo comprido ou curto, todos estes pormenores, e ele cria-te o próprio avatar e cria-te tudo, não é? E o vídeo. Aqui tu pões a imagem e metes o texto, não é? E ele cria. Naquele, não, tu dás as orientações, fazes o teu pronto, não é? E ele depois faz tudo o resto. Agora, se dissermos assim, daqui a 2 anos, aquilo que tu mostraste é o rudimentar dos rudimentares de vídeos, acredito. Mas achas que estes videozinhos servem para aqueles videozinhos introdutórios do capítulo, tipo daqueles vídeos de 1, 2 minutos? Não servem? Não. Sabes porquê? Eu passo a explicar. Eu sei, tudo o que for para poupar tempo ao professor é ótimo. Mas eu passo a explicar uma coisa.
Se for um curso totalmente assíncrono, ou seja, se for um curso onde não há qualquer tipo de intervenção tua com o estudante, não vejo problema nenhum. Ok? O estudante interage com um conteúdo. Ok? Seja ele em vídeo, seja ele em livro, em e-book, seja da forma como for. Se em algum momento houver uma interação contigo, seja em sessões síncronas, seja em sessões presenciais, seja em momento de avaliação, não. E isto porquê? Porque tu tens uma imagem e a pergunta que o aluno vai fazer é simples. Quem é que construiu isto? Foi o professor? Ou foi o ChatGPT ou outra ferramenta AI? Quem é que tem o conhecimento? É o professor ou é o computador? Estás a perceber? Se for uma coisa totalmente assíncrona, em que tu nunca tens contato com eles, aí talvez. E por isso é que eu digo que não. Não neste tipo de cursos que nós estamos a desenvolver, não é? Não digo que. Imagina, aqueles cursos que o Luís lançou há uns tempos atrás, assíncronos, não é? Tem a voz da Susana, tem a voz do Ricardo. Esses aí poderia ser. Até porque é o quê? É só voz. Vocês nem veem a cara deles. Ok? E portanto, e aí diria que sim. Porque não é a pessoa que está a falar. Não é? Ou seja, vocês não veem a pessoa. É só uma voz. E portanto, se for uma voz mais à direita, mais à esquerda, indiferente. Em contexto de aula e de processo de aprendizagem, eu diria que por enquanto não. Está bem? Porque Muito bem. é a tua imagem enquanto professor, não é? Eu até posso fazer uma gracinha, tenho um avatar e até se fores buscar aqueles avatares do WhatsApp ou de outras ferramentas que existem, todas giras e todas animadas, não é? Podes pôr e podes fazer interação e até é giro. Eu, por acaso, ainda não pesquisei muito sobre esta parte do vídeo, porque estou numa fase de desenvolver conteúdo. Lá chegarei a essa parte. Mas no outro dia cruzei-me com um artigo e fui experimentar e fiz esta coisinha. Sim, sim, existe, e já existe muita coisa. Ahm, eu, por exemplo, tive uma empresa que me veio fazer uma proposta de criação de conteúdos em vídeo e a proposta deles era deem-nos o texto e nós produzimos o vídeo. Não precisamos de produtores, não precisamos de ninguém. Nós fazemos. E a minha questão é, mas desculpem lá, se eu vou dar o texto de um professor, não é? Para fazer um vídeo, mas não é o professor que aparece, quer dizer, aparece um avatar, por mais próximo que seja do professor, qual é a Sim. credibilidade que tem quando ele aparecer na. Imaginem o que é, por exemplo, e isto é possível de ser feito, ainda não, acho que só ainda não aconteceu porque isto iria dar uma grande barraca, mas imaginem o que é o Marcelo Rebelo de Sousa aparecer na televisão, não é? Mas ele nem está, ser um avatar dele, ser um vídeo deste género, não é? Era uma barraca institucional enorme, não é? Ou então, em alguns políticos até poderia ser interessante, não é? Mas isto é aquela lógica de avaliação também e de credibilidade que vai te dar enquanto docente. Nós, se calhar, vamos caminhar rapidamente para aí, mas não sei se nós queremos enquanto professores.
Posso explicar? O deepfake são vídeos manipulados em que aparece a cara de uma pessoa, mas com um autor totalmente diferente. Era aquilo que estavas a falar, não é? Sim, sim. E já aconteceu no passado e já deu problemas no passado, até com o próprio Barack Obama. Obviamente com tecnologia bastante mais antiga. Para essa a partilha. Ok. Sim, Mas olha, eu por vou partilhar um exemplo, pequeno artigo para quem quiser, tiver curiosidade. Pois, lê. sim. O Barack Obama, olha, é um bom exemplo. Eu não me lembrei dele, mas o Barack Obama sofreu isto, não é? Sofreu deste problema, que foi ele aparecer publicamente a falar e que não era ele, não é? Um vídeo dele que não era ele. Por Sim, acaso esqueci-me disso. agora estão a tentar começar a regular o que é a IA, e bem, e tudo aquilo ou que estão a pensar em tudo aquilo que seja gerado por IA a nível de som, a nível de imagem, a nível de vídeo, tem que ter uma espécie de marca d'água, ou se for, por exemplo, um robô com o qual estejamos a falar no atendimento telefónico, ele tem que avisar no início da chamada que aquilo é uma inteligência artificial que está ali por trás. Portanto, se for um vídeo que seja gerado, tem que ter uma espécie de uma marca d'água a dizer esta pessoa que aqui está não é a pessoa, vamos chamar-lhe original, não é? Ou a pessoa verdadeira. Portanto, tem que ter, as pessoas têm que saber identificar o que é o real Simples. e o que é o gerado. É simples. Vocês peçam ao ChatGPT, façam esta brincadeira. Eu gosto muito de fazer esta brincadeira com os meus alunos. Que é para desmistificar um bocadinho que o ChatGPT e o Bard sabe tudo e tudo e de todos. Então, se vocês forem ao ChatGPT e perguntarem, dá-me a biografia de o vosso nome, ok? E até se quiserem, sejam bem criativos e metam o vosso nome todo, se quiserem, data de nascimento e tudo. Primeira coisa que ele vai dizer, ele dá 3 tipos de resposta. Normalmente a primeira que ele é inteligência artificial e, portanto, não reconhece a biografia. Isto o ChatGPT, mas vocês podem ensinar o ChatGPT, ok? Vocês podem dizer, ok, a pessoa faz isto, blá, 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 e a seguir voltem-lhe a perguntar. E ele já vai dar essa informação, ok? Podem fazer esta brincadeira. Ou então, eu normalmente faço, agora o Bard é uma coisa recente, tem uma semana, portanto ainda não fiz com os alunos, mas já fiz a brincadeira com o Bard e o Bard já me reconhece, já sabe quem eu sou, ok? Mas se vocês fizerem isto, eu fazia isto e depois dizia aos alunos, ok, agora vão ao Google e metam o vosso nome. E eles iam ver que iam encontrar, além de todas as outras pessoas, iam encontrar as suas contas de Instagram, as suas contas de Facebook e por aí adiante. Ou seja, o próprio Google sabia muito mais do que o ChatGPT, não é? Isto era a lógica de resposta a eles relativamente àquilo que é a validade do conhecimento da ferramenta. Pronto, para que eles tenham esta noção. E isto é importante os alunos de reterem esta informação. Não é? E é uma forma de validar também, e isto dentro do âmbito da avaliação, que a informação que está e que é disponibilizada pode não ter validade. Pode ter alguma validade, mas pode não ter validade. Okay? É importante fazer esse tipo de avaliação. Já que estamos a falar em avaliação, fazer esta avaliação de conteúdo. Só dizer-vos que esta é a última sessão deste ciclo de formação. No próximo semestre eu vou fazer um follow-up com as pessoas que tiveram a fazer o curso da Aberta deste segundo semestre e, portanto, esse follow-up vai levar a que surjam mais um ciclo de formação e, portanto, depois nessa altura eu irei partilhar, como desta vez, esse ciclo de formação. Caso vocês tenham algum tema que gostariam de ver na formação de docente, seja ela pedagógica ou tecnológica,
não hesitem também em contactar o NIP ou o LIS com essa sugestão, que não havendo alguém dentro da equipa com esse know-how para poder dar essa formação, nós iremos arranjar alguém para dar essa formação, está bem? Dentro ou fora da casa do exec. Tá? Portanto, se quiserem, depois podem enviar um e-mail para lis@iseclisboa.pt com essa sugestão e nós faremos. Ao longo do próximo ano letivo, ficam também já a saber em primeira mão, nós vamos desenvolver mais cursos daqueles que desenvolvemos destes assíncronos, que as pessoas executem, e esses cursos contarão como formação também ela pedagógica, não é? Portanto, ou seja, vocês retiram um certificado no fim da formação e podem submeter esse certificado aos recursos humanos, que ela depois terá validade como avaliação interna, está bem? Posto isto, não havendo mais perguntas, desejar a todos umas boas férias e até setembro. Até setembro. Melhor. Boas Boas férias férias. para todos. Obrigada, Até logo.